Bom, pessoal, apesar do ângulo um pouco diferente dos meus vlogs, eu vim aqui iniciar outro vlog pra vocês. Hoje é sábado, dia 11 de setembro, é meio-dia e 33. Eu não tô com meu celular agora porque ele tá carregando, mas eu tô muito animada pra esse vlog. Eu decidi gravar num cenário um pouco diferente, né, o início do vlog, porque eu acho que tava ficando muito repetitivo, eu começando sempre no mesmo ângulo e no mesmo lugar do meu quarto. E o livro que eu vou ler nesse vlog é um livro, assim, gente, que eu fiquei surtando quando eu vi que a companhia ia me enviar, porque é o Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Não sei como pronunciar o nome da autora, mas acredito que seja algo nessa linha. Ela é autora de Pessoas Normais. Eu não li nenhum livro dessa autora ainda, mas eu assisti a série Pessoas Normais, né, o Normal People. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu fiz assim que a série foi lançada, e eu sou apaixonada por aquela série, né, é uma minissérie, eu acho ela incrível, e eu imagino que eu vou gostar bastante dos livros da autora. Sinceramente, não faço a mínima ideia do que esse livro fala, então eu vou ir pra leitura sem saber, vocês vão descobrir aí comigo no vlog. Esse vlog vai ser sem spoilers. Fiquei muito grata da companhia me mandar, eu acho que ele foi lançado dia 7, hoje é dia 11, então chegou super rápido. E essa vai ser a minha leitura desse vlog. Mas como sempre, no começo dos meus vlogs eu gosto de atualizar um pouco sobre como andam as minhas leituras, os livros novos, porque eu não faço vídeos separados de leituras, book haul, unboxing, é muito difícil. Eu sempre junto tudo isso nos meus vlogs, então vamos começar com atualizações um pouquinho do que eu ando lendo e do que chegou aqui. Um livro que anda aparecendo nos meus vlogs porque eu estou demorando pra ler ele um pouquinho é As Duas Torres. Eu não vou me alongar falando sobre esse livro justamente porque eu já comentei em outros vlogs que eu tô lendo ele. Tô tipo na metade do livro e eu tô gostando mais ou menos. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre As Duas Torres, porque eu quero fazer um vídeo pra cada livro da trilogia. Eu já fiz sobre A Sociedade do Anel, que foi o melhor livro que eu li esse ano. E esse livro aqui, eu não tô curtindo muito esse começo. O livro ele é dividido em duas partes. Tem o livro 3, que começa aqui, porque é o livro 1 e 2 na Sociedade, que é o livro 3 e 4. E o livro 3, não tô sentindo a vibe muito, não tô conseguindo me conectar com o que tá acontecendo aqui, mas eu vou comentar no meu vídeo sobre o livro. O outro livro que eu tô lendo também já é um dos livros que eu comprei na Book Friday. Eu aproveitei aquela promoção de livros importados, custou tipo um absurdo de caro, mas eu nunca tinha comprado essa promoção de importados, que você geralmente é leve 3, pague 2, dessa vez foi leve 4, pague 3. E custou bem caro, mas eu queria me dar isso de presente com o meu estágio que eu comecei recentemente, então eu comprei. E um dos livros que eu comprei foi o Sorcery of Thorns, e eu também tô tipo na metade do livro. Eu li isso aqui, ó, tô na página 256, mas eu não tô curtindo muito. É uma fantasia young adult, né, jovem adulto, e eu acho que não é muito mais a minha vibe esse tipo de literatura. Eu acho muito previsível, eu começo a ficar cansada do que tá acontecendo, porque parece que é uma história que eu já vi 1000 vezes em outras formas, em outras mídias, ou até na própria literatura, então não é mais pra mim. Não é um livro ruim, mas não é algo que me entretém. Eu comecei achando super divertido, mas ficou cansativo, porque parece que é as mesmas coisas que acontecem sempre nesse tipo de livro. Agora, os outros 3 livros que eu comprei na Book Friday, todos são Dark Academia. Eu me dei de presente isso e eu fiquei muito feliz. O primeiro foi o Dead Poets Society, mas ele é minúsculo. Eu não sei se vocês conseguem ver, gente, ele é do tamanho da minha mão. É tipo muito pequeno, muito fininho, mas eu gosto muito desse filme. Eu tenho até o DVD ali na minha estante, tipo, tá muito alto, não vou pegar agora. Mas eu gosto muito, é Super Dark Academia, e eu quero fazer um vlog quando eu ler ele também. O outro que eu peguei foi o The Secret History, da Donna Tartt. Finalmente tem mais uma edição do meu livro favorito. É a edição britânica, se eu não me engano, e eu achei ela uma gracinha. Eu ainda prefiro a capa brasileira da edição que eu tenho, mas mesmo assim, eu achei muito fofo e... enfim, fiquei muito feliz de ter mais um livro dessa autora, que é a minha autora favorita. Mais um livro não, né? Mais uma edição. E eu tô bem animada pra ter várias edições dessa autora. Me falem se vocês gostam de colecionar edições diferentes de livros. Eu acho às vezes que é besteira, mas quando são livros que eu gosto muito mesmo, eu acho que vale a pena pelo menos ter a edição no original, né? Na língua em que foi escrito, eu acho legal. Outro, que se você não me segue no Instagram, você viu uma saga de reclamações que eu tive em relação a esse livro, que foi o If We Were Villains. Não sei se pronunciei certo, mas eu espero que sim. E, gente, esse livro é a coisa mais linda do mundo. Foi o livro que eu paguei mais caro. Eu paguei 110 nessa promoção e eu comprei todos os outros livros dessa promoção com esse livro em mente, sabe? Eu comprei pensando, não, eu vou comprar esses livros pra esse livro ficar mais valendo a pena. Porque, geralmente,
Geralmente não, um tempo atrás o preço dele tava 200 e poucos na Amazon. Então, tipo, eu pensei, não, agora que tá 100 e pouco, eu vou pegar ele. É um valor muito caro pra um livro, mas eu quero muito ler ele. Não sei quando vai ser traduzido pro Brasil, não vi nenhuma editora falando que ia trazer ele pro Brasil. Então eu comprei e eu tô muito animada pra ler e fazer um vídeo falando sobre ele. E o que foi a saga desse livro? Foi que ele veio com defeitos. E assim, pra um livro de R$110, qualquer defeito ia me deixar brava. Mas o problema foi que ele veio, tipo, meio descascado aqui, aí aqui também. Foi mais na jacket, o livro em si, ele tá ok. Mas realmente, sabe, foi o preço que me deixou muito nervosa de saber que o livro veio com esses problemas. Ele é um livro, é uma edição linda, eu acho que eu vou adorar esse livro. A sinopse dele me lembra muito a História Secreta, porque é um grupo de alunos também que estudam Shakespeare, se eu não me engano, a História Secreta é o grego, né? Aqui eles estudam Shakespeare e envolve teatro, e aí eu acho que envolve assassinato, e essas amizades tóxicas, e esses personagens complexos, que eles são, assim, tem esse lado mais cinza, moral, né? Então, assim, eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Fiquei muito feliz em comprar, mas fiquei decepcionada que a minha edição veio estragada. Aí eu tentei, a saga foi que eu tentei conversar com a Amazon, e eles falaram assim, ah, você pode trocar, tipo, você não nem precisa enviar o seu, que a gente vai te enviar outro. E aí depois eu percebi que não, que tava marcando que eu teria que enviar esse pra ganhar outro, né, pra ganhar uma edição melhor. Inclusive eu até tava pensando que se eles me mandassem outro, eu ia fazer um sorteio dessa edição, né, que veio com os defeitinhos. Mas aí eles me falaram que me informaram errado e que não dava pra fazer isso, e no final eu ganhei R$22 de desconto. Tipo assim, fazer o quê, né? Me venceram pelo cansaço, porque eu fiquei de saco cheio de continuar conversando sobre isso com eles. E é isso, eu tenho essa edição com os defeitinhos, mas tudo bem. A jacket tá com defeito, mas o livro em si não está, né? Então, ok, né? A gente segue a vida. O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um livro que eu recentemente troquei num sebo. Eu fui com uma amiga no sebo. Eu não quis gravar porque tava muito quente. Fazia muito tempo que eu não via essa amiga por causa da pandemia. A gente não se via há uns 2 anos. Então eu não queria, tipo, gravar e atrapalhar esse momento da gente conversar. E aí eu troquei alguns livros, eu acho que foi uns 4 livros que eu não tinha mais interesse aqui e que eu tinha aqui em casa, e eu comprei esse que chama Haunted Houses, The Greatest Stories, que são histórias de casas mal-assombradas, e eu comprei esse livro pensando no Halloween. Eu quero fazer muitos vlogs lendo livros de terror no Halloween, eu espero que dê certo. E esse livro, ele tem essa jacket horrorosa, não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas ele é muito bonitinho por dentro, ele tá com uma qualidade bem legal pra ser um livro usado, custou tipo R$30, eu tinha conseguido levar esses 4 livros, e aí o moço lá falou, ah, eu te dou R$27 de troca. Aí o livro tava 30, eu conversei com ele, ele falou, não, pode pegar ele. Então foi isso, e eu estou muito animada pra ler ele no Halloween. Tem história do Bram Stoker, do Lovecraft, de vários outros autores famosos aqui, e eu espero que eu leia boas histórias aqui. Eu tô muito nessa vibe de comprar, principalmente quando eu vou em sebos, eu acho que vocês viram no meu vlog e no sebo, de comprar livros que são coletâneas de histórias de um gênero específico. Eu comprei uma de detetive e mistério da última vez, e agora eu comprei essa de casas mal-assombradas, e eu acho que são legais porque são livros que é muito difícil de você encontrar em outros lugares que não em sebos. Tipo, esse livro eu procurei na Amazon e tá tipo R$100 e poucos, e ninguém nunca comprou porque é um livro que provavelmente é um pouco conhecido até mesmo lá fora, é aquele livro que você pega na biblioteca provavelmente lá fora, mas eu acho interessante ter esse livro, ter uma coletânea de autores, porque também dá pra ter esse primeiro contato com autores por histórias menores, como eu tive com Charles Dickens no livro de histórias de mistério, então eu tô bem animada, e é isso. Demorei um pouquinho pra fazer essa introdução com esse book haul, né, mas eu sei que tem bastante gente que gosta de ver os livros novos. E agora nós vamos finalmente iniciar o vlog realmente lendo Belo Mundo, onde você está, e eu tô muito animada. Eu tenho algumas coisas da faculdade pra fazer esse final de semana, mas eu vou mostrando pra vocês também, porque eu sei que tem gente que também acha interessante ver. Eu esqueci de falar, mas junto com o livro Belo Mundo, onde você está, veio esses cartões postais lindos com os personagens, eu acredito. Veio esses aqui também. Esse daqui e o da maçãzinha, atrás não tem nada escrito, é só pra você escrever, né? Esses dois. E esse que são os personagens veio com frases deles, pelo que eu entendi. Mas eu não vou ler agora, mas mais pra frente no vlog talvez eu leia e mostre pra vocês. I am a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of war.
Pessoal, agora é 2h45, eu ainda estou na página 36 do livro, então eu tô bem no começo, mas eu queria fazer essa pausa pra dar minhas primeiras impressões sobre o livro. É o tipo de história que eu particularmente amo, porque, pelo que eu entendi, né, desde o começo, que você vai seguir pessoas normais, vivendo a vida cotidiana delas, tendo reflexões sobre essa vida, tendo que encarar esses problemas cotidianos, essas relações sociais e como se você tá no canal do Tempo, você sabe que eu amo esse tipo de história. Eu gosto de seguir histórias em que nada acontece. Eu, inclusive, tinha falado sobre isso em uma resenha, né, um comentário que eu fiz no Letterboxd sobre o filme Adventureland, que eu assisti recentemente, porque eu ainda estou numa fase de querer ver todos os filmes com a Kristen Stewart, mas enfim, né, eu citei isso no último vlog, eu acho. Eu assisti Adventureland e eu comentei que eu gosto muito de filmes em que nada acontece, porque mesmo que pareça que nada aconteça, tudo acontece nesses momentos, porque a vida é assim, sabe? Tem grandes momentos, claro, na nossa vida, mas a maioria das coisas que faz você quem você é são o conjunto desses pequenos acontecimentos diários. E por isso que eu gosto de seguir histórias de personagens assim. Aqui até agora a gente conheceu duas personagens, eu acredito que tenha mais protagonistas ao longo da história. A gente conheceu a Alice e a Eileen, não sei se estou pronunciando o nome dela certo. Mas elas se conheceram durante a faculdade, a gente não aprende isso logo de cara, umas páginas um pouquinho mais pra frente, mas ainda bem no início, né, eu tô na 36, mas elas se conheceram na faculdade. A Eileen, ela hoje em dia trabalha numa editora de revista, eu acho. Ela cresceu com essa irmã que meio que ao longo do tempo, enquanto elas cresciam, começou a desprezar um pouco elas têm, parece uma idade diferente, a irmã dela é mais velha, e ela é bem mais na dela. E a Alice, ela acabou de se mudar pra essa cidade pequena que é perto do mar, se pelo que eu entendi, ela cita bastante isso. E ela se mudou pra uma casa de uns senhores que querem alugar a casa, mas enquanto eles não acham alguém pra alugar, estão deixando ela viver meio que ali de graça. E aí ela foi, ela também é mais introvertida, mais na dela. E aí ela tá nessa cidade que ela acabou de se mudar sozinha, ela é escritora. E aí ela tá meio que tentando conhecer pessoas ali. O primeiro capítulo é literalmente ela indo que meio no encontro com essa pessoa que, pelo que eu entendi, ela conheceu pela internet, esse cara, e não dá muito certo. E assim, eu tô adorando a escrita da Sally Rooney, é o tipo de escrita que eu gosto também, que é bem sobre as sensações que os personagens estão passando mais do que qualquer coisa. E ela tem uma coisa que as pessoas comentam, que ela não faz marcação de fala, então tipo, não tem nenhum ponto de travessão ou aspas quando os personagens estão falando, só segue um fluxo. Eu tô achando legal essa parte também. E é isso, essas são as minhas primeiras impressões sobre o livro. Agora eu provavelmente vou almoçar, minha irmã fez uma lasanha, eu vou mostrar pra vocês e depois eu volto pra essa leitura. Eu tô até animada pra voltar e tô feliz que eu comecei ela e dei uma pausa em Sorcery of Thorns, como eu tinha falado no começo do vídeo que eu tava lendo, porque aquele livro realmente não tá rolando. Eu vou ler, terminar ele, mas eu acho que vai ser um livro que eu vou dar uma nota bem baixa. Pessoal, agora é 6h16, eu estou na página 76 de Belo Mundo, Onde Você Está, e eu já tenho mais alguns comentários pra fazer, positivos. Primeiro que eu estou apaixonada pela escrita da Sally Rooney. Ela é o tipo de escritora que faz você querer escrever. Eu parei de ler alguns momentos e aí eu ficava pensando, e se eu escrevesse algum livro ou alguma história? Como seria esse personagem ou essa personagem que seria porta-voz das minhas reflexões? Porque eu acho que essencialmente ser escritora é um pouco disso, né? Você colocar nessas figuras fictícias o que você pensa sobre o mundo, a humanidade, as relações sociais e todas essas coisas. Inclusive, uma das personagens que eu comentei mais cedo, a Alice, né, ela é uma escritora, eu acho que eu cheguei a comentar, que ela escreveu um livro que fez muito sucesso, e aí ela meio que teve uma crise nervosa depois disso, tanto que é por isso que ela vai morar nessa casa, né, nessa casa alugada lá, não é bem alugada, né, essa casa desses senhores que eu comentei no começo do vídeo. E aí ela teve essa crise nervosa
e porque ela não soube lidar muito bem com essa fama de escritora e das opiniões de outras pessoas sobre ela, sobre essa versão dela, que é uma versão que ela mostrou para essas pessoas, mas não necessariamente é ela. E aí eu fiquei imaginando muito se isso é algum comentário bem pessoal da própria autora, talvez não seja, mas eu não teve como não pensar nisso, sabe? Porque ela fez muito sucesso depois de Pessoas Normais, e ela virou uma escritora de sucesso, sabe? Ela não é só uma escritora, como... não que isso seja, assim, ser só uma escritora, mas ela se tornou uma celebridade, sabe? A Sally Rooney. E... então eu não sei se isso foi um comentário dela sobre essa situação, se é uma personagem mais pessoal, talvez eu tenha que ver entrevistas pra saber. No começo do vídeo eu falei que eu gosto dessas histórias em que nada acontece, porque eu acho que a vida é feita desses momentos cotidianos, mas uma outra coisa que eu acho que é um fator muito crucial na nossa vida e na vida de qualquer pessoa é os momentos de transição. Eu acho que além desses momentos contínuos, pequenos que vão acontecendo, também tem esses grandes momentos de transição, como sair da escola e começar uma faculdade, um trabalho, ou sair da era da infância e começar a vida adolescente. Então tem muitos esses momentos de transição, e meio que o livro começa depois de um momento de transição para essas duas personagens principais e para um outro que ele não é bem o personagem principal, mas ele tá bem presente na vida delas, que é o Simon, que é um conhecido da Eileen, que acabou conhecendo a Alice pela Eileen. E eu não sei se tô pronunciando o nome da Eileen certo, mas eu vou continuar pronunciando assim enquanto eu não sei como fala. E aí tem esses outros personagens, todos eles estão nesse momento um pouco de transição, elas terminaram a faculdade, relacionamentos, e aí, como você começa a história nesse momento após a transição, a história volta um pouco pela narrativa das personagens mesmo, pelas memórias delas, pra contar o que aconteceu antes. E eu gostei muito dessa questão porque conseguiu passar muito bem essa sensação de perda familiar que a gente sente após um momento de transição. Quando você passou pelo momento que ficou pra trás, você sente essa perda, sabe? Em alguns momentos nas suas memórias quando você começa a pensar sobre o assunto. E eu gostei muito como o livro conseguiu passar essa sensação até agora, sabe? Então assim, estou apaixonada. Eu acho que eu sou o público-alvo, apesar de que as personagens são um pouquinho mais velhas, elas têm tipo 28 anos nessa faixa etária. Eu acho que o público-alvo são pessoas, sei lá, entre os 20 e 30 e poucos, né? Então eu acho que é muito difícil não me identificar com essas personagens e com a vida delas em alguns sentidos, né? Apesar que elas, como eu falei, elas estão num momento um pouco depois do momento que eu estou, porque eu ainda estou na faculdade, etc. Enfim, já tô divagando muito, mas esse livro é um livro assim, sabe? Que você começa a ler e começa a divagar sobre o que tá acontecendo aqui. Outra coisa muito interessante é que eu já tinha visto um tempo atrás, em algum lugar que eu não lembro exatamente onde, eu vou fazer algumas pesquisas antes de postar esse vídeo, eu coloco no box de informação que a Sally Rooney, ela estudou muito marxismo, então ela tem uma base para falar bem interessante sobre o capitalismo e crise política, e ela sempre não. Nesse livro, né, eu não li os outros dois dela, mas eu acredito que isso também aconteça, pelo menos em Pessoas Normais, eu acho que isso acontece, dos personagens começarem a discutir política e ela jogar umas ideias sobre isso, sabe? Sobre socialismo, capitalismo, crise mundial, política e tudo que tá acontecendo. E aí eu lembrei da Extinção das Abelhas, que foi um livro recente que eu li, nacional, eu vou deixar o vlog que eu fiz pra ele aqui nos cards, que era um livro sobre o fim do mundo e sobre crise política. E aí eu fiquei pensando, como escrever um livro, se é um livro contemporâneo sobre a realidade, é impossível, e eu acho até que necessário que você fale sobre isso, só que ao mesmo tempo é uma sensação muito de tipo assim, eu estou lendo para ter um escapismo, oh meu Deus, não estou conseguindo ter um escapismo porque eu estou tendo que ver o que a gente tá passando nessa história, mas assim, né, tem outros livros aí, caso você queira um escapismo, né? Mas não que esses livros sejam apolíticos, eu acho que é impossível não fazer um livro político ou qualquer coisa, tudo é político. Mas enfim, é muito difícil você escrever sobre pessoas da vida atual, real, do momento que a gente tá vivendo e não tocar nesses assuntos. E a Sally Rooney toca de uma forma muito natural, porque ela pega esses personagens conversando sobre esses assuntos como a gente conversa normalmente sobre esses assuntos, sabe? Então eu estou gostando, eu acho que deu pra ver pelo meu entusiasmo aqui, tipo, eu li 76 páginas e já estou comentando várias coisas. E eu vou continuar com essa leitura, eu tenho que fazer algumas coisas da faculdade, mas eu acho que eu vou ler mais um pouquinho, talvez até a página 100, e aí eu começo a fazer as coisas que eu tenho pra fazer
fazer da faculdade. E é isso, essas são as minhas opiniões até agora. Bom, pessoal, hoje é 12 de setembro, domingo, é meio-dia e 13, e ontem eu cheguei na página 166 do livro, né, na metade da história. Eu pretendo tentar terminar ele hoje ainda. Primeira coisa que eu acho que eu comentei talvez bem por cima quando eu fui falar das minhas primeiras impressões do livro, das primeiras páginas, entre as trocas de e-mails das personagens, né. Eu tava meio na dúvida se as personagens principais iam ser só a Alice e a Eileen, e pelo que eu entendi até agora, a gente tá na metade do livro, elas são. A gente também tem o Simon e o Felix, que são as pessoas que elas se relacionam, sabe? A Eileen tem o Simon, que é esse cara que ela conhece desde que ela era pequena, e aí ela tem uma relação meio complicada ali com ele, que fica entre essa linha da amizade e de algo romântico. E aí tem o Felix, que é aquele primeiro encontro que a Alice tem logo no começo do livro. Ela tem esse encontro no Tinder com o Felix e dá tudo errado, mas depois eles vão se aproximando de uma forma que também leva pra isso da linha entre a amizade e entre o romance. Então é bem interessante a relação dessas duas personagens femininas com eles. E uma coisa legal é os e-mails. Eu acho que talvez eu tenha comentado bem por cima, mas as personagens trocam e-mails uma com a outra o tempo todo. E lembra que eu falei que a companhia me mandou esses cartões postais junto com o livro? E aí eu fiquei imaginando se eles fazem referências aos e-mails ou se eles serão realmente cartões postais que vão aparecer em algum outro momento da história até o final do livro. Eu vou atualizando vocês sobre isso, mas se eles fizerem referência aos e-mails, eu achei uma coisa bem legal. Os e-mails das personagens são muito bons de ler, porque você vê as coisas acontecendo com elas e logo em seguida elas escrevem um e-mail sobre isso para a outra, e aí você consegue ver os acontecimentos e qual foi a forma que elas experienciaram aquilo de uma forma que elas queiram contar para outra pessoa. Não sei se ficou confuso, mas querendo ou não, o jeito que a gente experiencia uma coisa é diferente de como a gente vai contar isso no futuro para outras pessoas, e aí você consegue pegar isso entre esses e-mails e a exposição do que aconteceu com elas. Então eu achei muito legal. Nesses e-mails elas também começam a conversar sobre coisas da vida, política, e sobre coisas históricas e o papel dessas coisas na vida delas e o que isso significa para elas. Então assim, é muito legal. Uma coisa, gente, é que eu acho que os livros delas são muito característicos em relação à Irlanda, e eu senti que eu preciso consumir mais coisas da Irlanda. Caso você não saiba, o meu cantor favorito é o Hozier, e ele é irlandês também, e eu gosto muito de como pelas poucas experiências que eu tive com conteúdos da Irlanda, como eles são bem críticos às coisas contemporâneas que eles fazem, eles são bem críticos à política, à sociedade, e o jeito que eles criam as coisas é uma coisa realmente incrível. Eu preciso muito ler outras coisas de lá. Eu quero ler James Joyce, mas eu também quero ler coisas que são mais contemporâneas, porque o James Joyce é um clássico e etc. Fiquei realmente muito mais interessada em descobrir sobre a cultura irlandesa, seja hábitos, história. Eu sei que eles têm uma história bem complexa
complexa em relação à Inglaterra, por exemplo. Então, achei muito legal como esse livro me despertou esse interesse, né? Ele se passa boa parte em Dublin também. Outra coisa que eu amei é o jeito que ela constrói os personagens, e eles são personagens muito reais, assim como eu lembro que eu fiz um vídeo sobre Normal People, eu falei que é uma série sobre jovens reais. E esse livro também, sabe? Ele é um livro em que os personagens, eles são tão reais que você começa a se apegar, e aí eles começam a revelar coisas horríveis sobre si mesmas, depois de um tempo, tanto para outros personagens ou até mesmo por pensamentos, e aí você fica se sentindo muito mal, porque é assim que acontece na vida real. Quando você conhece uma pessoa, ela não chega e desabafa tudo de ruim que ela já fez, mas em um momento ela faz isso. Só que você já vai estar tão apegado àquela pessoa que é difícil você não tentar perdoá-la de alguma forma. Então é muito legal como isso traz esse sentimento complexo dentro de você, como esses personagens trouxeram pra mim. Outra coisa que eu gostei muito é como ela discute a religião aqui, porque a gente tem um personagem que é bem religioso, ele, tipo, bem religioso no sentido que ele acredita em toda a questão católica e tal, mas os outros personagens não. E aí o jeito que ela trata isso é muito interessante, porque ela traz duas perspectivas, sabe? Ela traz essa perspectiva desse personagem que crê em todas essas coisas sobre a religião. A gente não tem muito a opinião dele de fato, a gente tem algumas falas dele, mas a gente tem a dúvida das outras personagens que não acreditam nessa coisa, conversando sobre isso, sabe? E pensando assim, será que, tipo, não faz sentido? Ao mesmo tempo, elas criam um respeito pelo aquilo, então é incrível, realmente. Esse livro tá sendo uma experiência muito boa. Eu espero que continue assim, como eu disse, eu tô na metade, às vezes as coisas podem mudar e eu acabar odiando o final do livro, mas eu não sei. Realmente é um livro que tá me fazendo pensar sobre várias coisas que eu gosto de ter com a literatura. Também gosto, às vezes, de ler um romance new adult clichê, em que eu não preciso pensar em muita coisa, mas foi um ótimo livro pra me ler esse final de semana, eu tava precisando de uma leitura assim. Pessoal, eu estou bem camponesa com essa faixa no cabelo, mas já é... deixa eu ver que horas... 11h02 e eu terminei de ler Belo Mundo, Onde Você Está. Consegui ler esse livro em 2 dias e foi uma experiência incrível. É muito... eu gosto muito da sensação de ler um livro num período curto de tempo. Eu gosto muito de apreciar as minhas leituras por meses também, mas a sensação de você pegar um fim de semana e ler um livro e parecer que nesse período de 48 horas você viveu toda uma vida desses personagens, acompanhou tantos momentos, é assim, indescritível. E, gente, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, favoritei. No final eu vou comentar por que eu tirei meia estrela, mas eu queria desenvolver um pouco mais sobre as coisas que eu acabei não comentando ao longo do dia, até porque hoje eu não gravei muito, eu passei o dia lendo, eu só parei, tipo, de manhã eu terminei de ler o texto da faculdade que eu tava lendo ontem, e 6 horas da tarde eu tive a reunião com o meu grupo da faculdade sobre esse trabalho desse texto, mas fora isso, eu passei o dia inteiro lendo e foi incrível, e aí eu queria comentar algumas coisas que eu acabei não comentando ao longo do começo do vídeo. Eu não vou me estender sobre a sinopse do livro porque eu comentei lá no começo, é literalmente a gente seguindo a vida dessas duas personagens, a Alice e a Eileen, e elas lidando com esse momento da vida delas, com as relações que elas estão criando ali, as relações que estão sendo rompidas. Então, isso é sinopse, é um livro sobre a vida delas nesse momento e você acompanha elas passando por vários questionamentos sobre esse momento da vida delas e como elas vão lidar e como o mundo está, e é incrível. E vamos comentar mais a fundo sobre essas partes que eu acabei deixando um pouco de lado enquanto eu gravava. Uma coisa sobre esse livro é que ao longo dele ele trata bastante sobre sexualidade, então é definitivamente um livro que eu recomendaria para pessoas mais maduras, maiores de 18 anos talvez, e eu gostei muito dos momentos que tem essas cenas mais íntimas e trata sobre esse assunto, porque todos esses momentos são muito focados em consentimento, tipo, é muito explícito em todos os momentos de cenas assim, que o consentimento é, tipo, a coisa mais importante daquele momento, e eu gostei muito disso, eu me senti muito confortável lendo essas cenas por causa disso. O que eu definitivamente amei, sendo uma boa estudante de comunicação, é como a Sally Rooney trata da comunicação. Pelo que eu entendi em Normal People e pelo que eu já vi de comentários sobre a autora, ela fala muito sobre comunicação. E uma coisa que não funciona para muitas pessoas, mas funcionou pra mim, é que ela trata a comunicação de um jeito complicado, de um jeito que eu acho muito próximo da realidade, que é as pessoas não conseguem se comunicar bem, porque estudando comunicação você pega ainda mais sobre isso. Eu acho um assunto super interessante, porque
dentro de você tem todo um jeito que você entende o mundo, você entende as outras pessoas, você se entende, e é muito difícil trazer pra fora isso, sabe? O jeito que você se entende e entende todo esse contexto. Existe todo um contexto dentro de você que as outras pessoas, elas conseguem ver algumas pequenas partes dele, mas elas nunca vão compreender totalmente. E é muito difícil pegar um pouco desse contexto e passar para outra pessoa. E por isso que é muito difícil se comunicar e as relações sociais são tão complexas. E a Sally Rooney trata disso muito bem, ela constrói isso muito bem. Então eu amei essa parte do livro, essa questão da comunicação, como é um ponto forte na história. Ela, é claro, trata muito sobre o mundo atual. Eu acho que eu comentei que ela trata sobre essa questão de crise política, mas aí ela também trata sobre a quebra e o final do tradicional, da vida tradicional, como a gente, as gerações mais jovens, a partir de tipo uns 30 anos pra baixo, tá tendo que crescer com esse mundo e que o tradicional foi quebrado. Eu não sei se eu concordo com tudo que ela trouxe aqui sobre esse ponto de vista, se esse tradicional quebrou essa noção de comunidade. Eu acho que eu tenho uma noção que a comunidade ela só se transformou em outras coisas, mas talvez eu concorde um pouco que a gente tá mais solitário por causa dessa quebra do tradicional. Então é muito interessante todos os assuntos que ela levanta aqui. O livro ser sobre essas duas amigas, as suas vidas pessoais, a relação das duas, o crescimento das duas, as mudanças delas, o afastamento ou aproximação em algum sentido, foi uma coisa que me agradou muito. Eu li pouquíssimos livros que são focados em amizades femininas, me fez ter muito interesse de procurar mais livros assim com essa temática. Se vocês tiverem algum pra me recomendar, comentem aqui embaixo. Inclusive, esse livro tem muito uma sensação de people watching, que é uma expressão em inglês, que eu não sei se existe uma tradução mais clara por português, literalmente seria assistir pessoas, mas é aquela coisa de quando você para e começa a ver as pessoas na rua e imaginar a vida delas. E esse livro tem muito essa sensação, não só das pessoas, mas dos lugares. Quando ela começa a descrever o lugar, é como se você tivesse sentado ali vendo essa descrição desse lugar, tipo a luz entrando pela janela, os barulhos do vento, o jeito que ela descreve tudo isso, tipo as tigelas na pia, é muito visual mesmo, e eu gosto muito de livros descritivos, eu já comentei. Esse livro ele não é extremamente descritivo, ele é muito mais focado na relação dos personagens, mas tem esses momentos de descrição do ambiente que eu acho incrível, me toca de um jeito que eu não sei porquê, eu fico tão tocada com descrições sobre ambientes. E como esses ambientes são tão pequenos e tão insignificantes, mas eles conseguem trazer essa sensação de, às vezes, calma ou de qualquer outra sensação de desapego, mas o jeito que só uma coisa imaterial faz com que... Material não, uma coisa, tipo, inanimada faz com que a gente olhando, a gente que reflita alguma coisa, não é reflita a palavra que eu quero, mas a gente coloque nossos sentimentos sobre ela, e eu gosto muito de descrições literárias em livros por causa disso. Ele também trata sobre saúde mental, tem uns trigger warnings, eu diria, para suicídio, mas não é exatamente trigger warning para suicídio, é que essas pessoas... É muito difícil você escrever sobre pessoas atuais, do mundo atual, né, jovens atuais, e não falar sobre saúde mental, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem algum distúrbio psicológico. Eu, por exemplo, tenho ansiedade, então todos esses personagens às vezes entram em momentos que eles estão muito tristes e aí eles pensam em se machucar, então é complicado nesse sentido, mas eu não acho que seja nenhum trigger warning pesado, sabe? Não tem realmente intenção de suicídio, às vezes a pessoa fala que pensou em algo do tipo, mas não é nada tão intenso. Eu também gostei bastante da representação bissexual que esse livro tem. Se eu não me engano, esse mês é o mês da visibilidade bi, então é uma boa recomendação também nesse sentido. E é isso, pessoal. O motivo porque eu tirei 5 estrelas não, porque eu tirei meia estrela desse livro é que eu não gostei dos últimos capítulos. Eu não vou falar por quê, porque eu não quero dar spoilers, mas se você ler esse livro, eu queria que ele tivesse acabado antes desses 2 últimos capítulos. Eu acho que ele acabaria perfeito pra mim naquele momento. Mas de qualquer forma, eu favoritei o livro. Eu só favorito livros que o meu coração, no meio da história, meu coração já tava doendo, porque eu sabia que eu tinha que acabar essa história. Que eu tinha não, mas que ela ia acabar em algum momento. Eu já tava com saudade dela, sabe? Então, realmente um livro incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog bem... eu não sei, eu acho que eu comentei bastante sobre o livro, até mais do que eu comento sobre os livros
em vlogs. Eu acho que nos vlogs eu comento mais por cima, mas esse livro me fez pensar em tanta coisa que eu precisava fazer esses momentos mais concentrados de opiniões, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, procurem aqui os outros vlogs aqui no canal, já gravei vários, e até mais!